Nunca pensei que um calendário pudesse se tornar tão cruel, mas desde o dia em que perdi meu filho, cada folha arrancada parecia um lembrete de que a vida seguia sem pedir minha permissão. Quando percebi que havia chegado o primeiro aniversário de sua ausência, senti o corpo inteiro tremer como se tivesse voltado para aquela madrugada em que tudo aconteceu. Eu me lembrava de cada detalhe, do cheiro frio do hospital, do som dos monitores que apitavam como uma sentença, da sensação de que eu estava presa dentro de um pesadelo sem chance de acordar. E agora, um ano depois, eu precisava me preparar para enfrentar aquele cemitério, aquela lápide gravada com o nome que eu mesma escolhi quando ele nasceu, e admitir que meu menino não estava mais comigo. Passei a noite anterior sem dormir, virando de um lado para o outro, enquanto meu marido se mantinha em silêncio ao meu lado, talvez tentando ser forte, ou talvez vivendo a mesma tortura silenciosa que me consumia. Não falamos muito naquela manhã. Vestimos roupas escuras, não porque alguém nos obrigasse, mas porque parecia impossível usar qualquer cor diante de tanto luto. O café esfriou na mesa, o pão ficou intocado, e apenas o barulho do relógio na cozinha preenchia a casa que um dia fora cheia de risadas infantis. A cada tic-tac, eu me lembrava de como o tempo havia nos roubado, de como uma vida inteira de planos se perdeu em apenas alguns minutos. Quando finalmente entramos no carro, o trajeto parecia interminável, mesmo sendo curto. As ruas familiares estavam estranhamente silenciosas, e eu me perguntava como era possível que o mundo continuasse rodando. Pessoas indo trabalhar, ônibus cheios, crianças indo para a escola, enquanto eu sentia que meu mundo tinha parado no tempo. A cada esquina, imagens da infância dele surgiam diante de mim. O uniforme escolar amassado, o sorriso com um dente faltando, a mochila maior do que o corpo. E então vinha o vazio, porque não haveria mais novas memórias. Apenas lembranças que se repetiam como um filme arranhado. Meus olhos marejavam, mas eu segurava as lágrimas como quem tenta conter uma represa, temendo que, se elas escapassem, eu jamais conseguiria pará-las novamente. Meu marido apertava o volante com força, como se aquele gesto pudesse lhe dar algum controle sobre a dor. E eu sabia que, mesmo sem falar, ele também estava sendo engolido pelo mesmo silêncio pesado. Ao chegarmos ao portão do cemitério, senti um frio percorrer minha espinha. Era um lugar que eu evitava a qualquer custo. Mas ali estávamos, obrigados a encarar o que não queríamos aceitar. O caminho entre as fileiras de lápides era ladeado por árvores antigas, cujas folhas balançavam ao vento como se sussurrassem histórias de todas as vidas interrompidas que repousavam ali. O chão úmido pela garoa da madrugada exalava aquele cheiro característico de terra molhada, e cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se carregasse nas pernas todo o peso da ausência. Eu trazia em mãos um buquê de lírios brancos, as flores que ele mais gostava de desenhar quando pequeno, rabiscando papéis coloridos com traços desajeitados que agora se tornaram tesouros escondidos dentro de uma caixa no meu quarto. Apertei as hastes com tanta força que senti os espinhos arranharem meus dedos, mas não soltei, porque era como se, naquele gesto, eu pudesse oferecer a ele um pedaço de mim junto com as flores. Chegamos diante da lápide, e por alguns segundos não consegui me mover. O nome gravado em pedra parecia me desafiar, como se dissesse: aceite. Ele não vai voltar. Ajoelhei-me lentamente, toquei a superfície fria e senti a alma se despedaçar mais uma vez. O silêncio ao redor era tão profundo que eu quase podia ouvir a lembrança de sua voz ecoando dentro de mim. Fechei os olhos e revi seu rosto, sua risada leve, a forma como ele corria pela casa espalhando brinquedos por todos os cantos. E naquele instante uma onda de dor tão intensa me atravessou que precisei me apoiar no mármore para não desabar por completo. Meu marido colocou a mão em meu ombro, apertando de leve, como se dissesse que estava ali, mas sem palavras, porque não havia nada que pudesse ser dito. Enquanto ajeitava as flores diante do túmulo, falei com ele em silêncio, pedindo desculpas por não ter conseguido protegê-lo, prometendo que jamais o esqueceria, e dizendo que mesmo um ano depois, eu ainda esperava acordar e vê-lo entrar correndo pela porta. Era como se aquele lugar tivesse congelado o tempo, prendendo-me entre o que foi e o que nunca mais será. A dor parecia infinita, e no fundo eu acreditava que nada poderia amenizá-la. Mal sabia eu
que naquele mesmo dia, algo inesperado mudaria a forma como eu carregava essa ausência, que uma revelação surgiria justamente naquele lugar de silêncio para reconfigurar o sentido da minha perda. Mas naquele instante, tudo o que existia era a saudade cortante, o vazio que nenhum calendário poderia preencher, e o peso insuportável de viver o primeiro aniversário sem o meu filho. A manhã em que deixamos a casa para seguir até o cemitério parecia diferente de qualquer outra, ainda que a cidade ao redor insistisse em se comportar como se fosse apenas mais um dia comum. O céu estava encoberto, pesado, como se carregasse junto comigo a densidade de um ano inteiro de ausência. Eu olhava pela janela do carro e via pessoas caminhando apressadas, vendedores abrindo suas lojas, jovens de uniforme indo para a escola, e cada gesto banal daquelas vidas me feria, porque tudo parecia seguir em movimento enquanto dentro de mim o tempo havia parado. O motor do carro emitia um ronco baixo, constante, quase um zumbido que servia de pano de fundo para o silêncio que reinava entre mim e meu marido. Não havia necessidade de palavras. O que existia entre nós era um pacto mudo de dor partilhada. Ele segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, e eu percebia, mesmo sem olhar diretamente, como o maxilar dele estava contraído. Era o mesmo homem com quem eu dividira 2 décadas de vida, com quem construí uma família, mas havia uma barreira invisível erguida entre nós, desde o dia em que perdemos nosso filho. Ambos caminhávamos juntos pela mesma estrada de luto, mas em trilhas paralelas que nunca se cruzavam. À medida que o carro avançava, cada esquina se transformava em uma lembrança involuntária. Passamos em frente à padaria onde ele adorava comprar o pão doce preferido do nosso menino. E de repente a vitrine, antes inofensiva, parecia zombar de mim com suas fornadas recém-saídas, lembrando que eu jamais voltaria a vê-lo devorar aqueles pães com as mãos sujas de açúcar. Logo depois, o carro atravessou a pracinha onde ele dava as primeiras pedaladas de bicicleta, ainda trêmulo e rindo alto, caindo e levantando sem nunca desistir. Era como se cada espaço da cidade guardasse uma parte da infância dele. E agora tudo que me restava eram esses fragmentos espalhados em locais que se tornaram dolorosamente sagrados. Senti uma onda de calor subir pelo rosto, e meus olhos se encheram de lágrimas. Mas eu as contive, mordendo os lábios, porque parecia errado deixar que elas corressem antes mesmo de chegarmos ao destino. Era como se eu precisasse guardar toda a minha dor para depositá-la ali, diante do túmulo. Meu marido não desviava os olhos da estrada, mas eu sabia que dentro dele a mesma tempestade estava em curso. Nosso luto sempre se manifestou de formas diferentes. Eu, mais entregue ao choro, à saudade que precisava ser verbalizada. Ele, sempre fechado, tentando controlar tudo, como se fosse possível administrar até a dor. Mas naquela manhã, mesmo sem trocar uma palavra, percebi que ele também estava à beira do colapso. Seu silêncio não era o de quem ignora, mas o de quem luta para não se despedaçar. O rádio do carro estava desligado, e o único som era o do vento batendo contra as janelas e das nossas respirações contidas. Tudo parecia carregado de um simbolismo inevitável, como se o universo inteiro conspirasse para tornar aquele percurso mais lento, mais pesado, mais cruel. Quando nos aproximamos das ruas mais próximas ao cemitério, o tráfego ficou menos intenso, e o silêncio da cidade se intensificou. As calçadas estavam quase vazias. As árvores que margeavam o caminho balançavam suas folhas como se nos observassem. Olhei para o horizonte e vi a silhueta dos portões do cemitério surgindo aos poucos, e um calafrio percorreu meu corpo. Era um portão de ferro escuro, antigo, com detalhes ornamentados que deveriam transmitir solenidade, mas que para mim sempre pareceram grilhões aprisionando a memória de quem repousava ali dentro. Respirei fundo, tentando preparar o coração para o impacto de reviver tudo novamente, como se fosse a primeira vez. Lembrei-me de como foi aquele dia em que trouxemos nosso filho para cá pela última vez, em um cortejo silencioso, com amigos e familiares que murmuravam condolências que soavam vazias, porque nenhuma palavra jamais seria suficiente para preencher o buraco deixado em mim. Dentro do carro, eu desejava que o caminho nunca terminasse, que pudéssemos rodar para sempre sem chegar ao destino,
porque encarar aquela lápide era uma forma de admitir, mais uma vez, a verdade que eu ainda rejeitava. Mas a cada metro percorrido o inevitável se aproximava. Meus dedos suavam ao segurar o buquê de lírios brancos que trazia comigo, e eu percebia que as flores começavam a perder frescor, como se refletissem o desgaste da minha própria alma. Apertei as hastes com mais força, sentindo os espinhos arranharem a pele, e esse pequeno incômodo físico me ancorava, impedindo que eu fosse engolida por completo pelas lembranças. Finalmente, quando o carro parou diante do portão, percebi que meu peito subia e descia em um ritmo descompassado. O mundo lá fora parecia ter diminuído a velocidade. O barulho distante de um pássaro, o farfalhar das folhas, o som abafado de uma moto que passava ao longe, tudo parecia se fundir em uma sinfonia melancólica que preparava o cenário para o que estava por vir. Eu sabia que não seria apenas mais uma visita, que aquele dia marcaria um divisor invisível entre o antes e o depois, e que nada me havia preparado para o que estava prestes a acontecer. Naquele instante, enquanto segurava o braço do meu marido e sentia o frio do portão à nossa frente, eu acreditava que tudo o que enfrentaríamos seria mais um ritual de dor, mais um gesto repetido no calendário do luto. Mas estava enganada. O caminho até o cemitério não era apenas uma viagem até o túmulo do meu filho. Era o prelúdio de uma revelação que mudaria a forma como eu carregaria sua ausência para o resto da vida. Assim que atravessamos o portão do cemitério, o mundo ao redor pareceu se transformar em algo suspenso, como se ali dentro o tempo obedecesse a uma lógica própria, mais lenta, mais densa, mais silenciosa. O som da rua ficou para trás, substituído pelo ranger leve do ferro do portão e pelo farfalhar das árvores antigas que guardavam o caminho estreito de pedras. A cada passo que dávamos, eu sentia um peso crescente no peito, como se as lembranças de todas as visitas anteriores viessem me agarrar pelos tornozelos e me arrastar de volta para aquele primeiro dia, o mais insuportável de todos. Eu apertava o buquê de lírios brancos contra o corpo como se fosse um escudo, tentando dar algum sentido ao gesto de oferecer flores a alguém que nunca mais poderia segurá-las. O cheiro das pétalas misturava-se ao odor característico da terra úmida e fria, e aquilo me causava uma espécie de vertigem, como se o perfume da vida lutasse contra o hálito da morte que impregnava aquele lugar. O caminho até a lápide do meu filho parecia interminável. Eu sabia exatamente onde ela estava, porque cada detalhe daquele trajeto havia se gravado em mim como uma cicatriz, mas a cada passo sentia minhas pernas mais pesadas, como se não quisessem me obedecer. Meu marido caminhava ao meu lado, em silêncio, os olhos fixos à frente, como se aquele fosse o único modo de manter a firmeza. Eu, ao contrário, desviava o olhar para todos os lados, captando o contraste cruel entre os diferentes túmulos, uns adornados com flores frescas, coloridas, cuidadosamente dispostas por mãos amorosas que ainda visitavam os seus, outros abandonados, cobertos de musgo, com fotografias desbotadas que pareciam implorar por lembrança. E então me vinha a ideia de que, no fundo, todos nós somos reduzidos a isso. Nomes gravados em pedra, datas que resumem existências inteiras, flores que murcham rápido demais. Quando finalmente avistei a lápide do meu menino, senti um nó na garganta que me impediu de respirar por alguns segundos. Era uma peça de mármore clara, simples, com seu nome gravado em letras firmes e a data que tanto me atormentava. Aquele conjunto de números que deveria representar apenas um ciclo de vida transformara-se em sentença, e cada vez que eu os lia, era como se fosse punida novamente pela mesma perda. Ajoelhei-me diante do túmulo, mesmo com o chão ainda úmido da garoa da madrugada, e depositei o buquê cuidadosamente. As flores brancas criaram um contraste imediato com a frieza da pedra, como se tentassem, em vão, aquecer aquele lugar. Passei os dedos pelas letras gravadas, sentindo o frio áspero do mármore contra a pele, e uma torrente de memórias explodiu em minha mente. Seu primeiro choro no hospital, o jeito como ele dizia meu nome quando tinha medo do escuro, o abraço apertado no primeiro dia de escola. Todas essas cenas vieram de uma vez, tão vivas que por um instante pensei que, se fechasse os olhos, poderia sentir novamente o calor do corpo dele contra o meu.
Meu marido se aproximou, colocou uma vela ao lado das flores e ficou ali, imóvel, como uma estátua de dor. Ele raramente chorava, mas percebi que seus olhos marejavam, mesmo que resistisse em deixar as lágrimas caírem. O silêncio entre nós não era vazio, era um espaço carregado, cheio de tudo aquilo que não conseguíamos dizer. Eu queria falar com meu filho, queria dizer que a saudade me consumia, que cada manhã sem ele era como atravessar um deserto, mas as palavras presas na garganta se transformavam em soluços abafados. Inclinei-me um pouco mais sobre a lápide e sussurrei baixinho, quase sem voz, como se conversasse com ele, pedindo desculpas por não ter conseguido protegê-lo, dizendo que, embora o tempo passasse, meu amor por ele não diminuía, ao contrário, crescia a cada dia em que eu precisava suportar sua ausência. Enquanto ajeitava as flores ao redor da pedra, percebi que outras pessoas também circulavam pelo cemitério. Algumas vinham com passos decididos, acostumadas àquela rotina dolorosa. Outras pareciam perdidas, como se estivessem ali pela primeira vez, ainda tentando entender a brutalidade da morte. Havia crianças acompanhando adultos, trazendo balões e brinquedos para pequenas lápides decoradas, e aquilo me atravessou como uma faca. Era impossível não imaginar que, se a vida tivesse sido justa, eu também estaria ali trazendo presentes para comemorar a vida, e não para chorar sua ausência. A cada respiração, a sensação de injustiça me sufocava, como se fosse errado o mundo continuar funcionando enquanto meu filho repousava sob a terra. O tempo parecia ter perdido a medida diante daquela lápide. Minutos poderiam ser horas, e horas poderiam ser apenas segundos. Eu não sabia ao certo quanto tempo permanecemos ali em silêncio, apenas com o vento mexendo as flores e o som das folhas caindo ao redor. Mas algo dentro de mim dizia que aquela visita não terminaria como todas as outras. Havia uma inquietação no ar, uma presença que eu ainda não conseguia nomear, mas que já se insinuava na forma como meus olhos começaram a perceber movimentos ao redor. Foi quando, de longe, notei a silhueta de um casal que caminhava devagar em nossa direção. No início, pensei que fossem apenas visitantes comuns, como tantos outros que vinham prestar suas homenagens. Mas havia algo na forma como eles olhavam, na hesitação dos passos, que despertou em mim uma curiosidade estranha. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a ouvir palavras que transformariam aquela visita de dor em um encontro inesperado com um novo significado para a vida do meu filho. Eu ainda estava ajoelhada diante da lápide, ajeitando os lírios que começavam a se curvar sob o peso da umidade, quando percebi que não estávamos mais sozinhos. O cemitério, embora nunca completamente vazio, tinha sempre uma cadência silenciosa de passos espaçados, como se cada visitante respeitasse o luto alheio mantendo distância. Mas havia algo diferente naquele instante. Ouvi primeiro o som de passos lentos sobre a brita, cadenciados e hesitantes, como se cada movimento fosse medido com cautela. Ergui o olhar de leve e avistei, a alguns metros de nós, um casal que caminhava na nossa direção. Não eram familiares, tampouco conhecidos de bairro ou amigos da família. Seus rostos não me despertaram nenhuma memória. Ainda assim, havia neles uma insistência silenciosa que me fez endireitar a postura, como se meu corpo reconhecesse antes mesmo da mente que aquele encontro não seria casual. O homem era alto, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para trás. Vestia um terno simples, mas respeitoso, próprio para ocasiões de luto. A mulher, ao seu lado, segurava um pequeno buquê de rosas vermelhas contra o peito, e seus olhos carregavam um brilho contido entre gratidão e nervosismo. Caminhavam devagar, não apenas pela solenidade do lugar, mas como se cada passo fosse pesado pela responsabilidade do que estavam prestes a fazer. Eu e meu marido trocamos um olhar breve, aquele tipo de comunicação silenciosa que só se constrói após anos de convivência, um olhar que dizia sem palavras: quem são eles? Por que vêm até nós? Permanecemos imóveis, quase em alerta, observando a aproximação sem ousar romper o silêncio que nos envolvia. Quando finalmente pararam a poucos passos de distância, percebi que a mulher respirava com dificuldade, como se lutasse contra a emoção antes de falar.
Seus olhos fixaram-se em mim com uma intensidade que me deixou desconfortável. Mas não havia hostilidade, apenas algo profundo, uma espécie de reverência misturada com dor. O homem, percebendo sua hesitação, foi quem primeiro abriu a boca. Sua voz era grave, pausada, e carregava o peso de alguém que ensaiara aquelas palavras incontáveis vezes. Ele disse: "Perdoem-nos por interromper. Nós precisamos muito falar com vocês." O som ecoou entre as árvores do cemitério, e de repente tudo pareceu ainda mais quieto, como se o próprio ar tivesse suspendido o movimento para ouvir. Eu me levantei devagar, tentando manter a compostura, ainda sem entender o motivo daquela abordagem. Meu marido deu um passo à frente, sempre protetor, com a expressão dura de quem está pronto para afastar qualquer invasão à nossa dor. Mas antes que qualquer palavra de defesa pudesse ser dita, a mulher respirou fundo e, com a voz embargada, completou a frase que o homem não conseguira. "Nós viemos agradecer." Aquela palavra soou estranha em meus ouvidos, como se não coubesse naquele cenário. Agradecer? Por quê? O que havia em nós, tão destroçados, que merecesse gratidão? Foi então que ela continuou, e cada sílaba pareceu deslocar o chão sob meus pés. "Obrigado por terem doado os órgãos do seu filho. Vocês salvaram a vida do nosso menino." A frase cortou o ar como um raio. Meu corpo congelou, e por alguns segundos não consegui processar o que havia acabado de ouvir. Eu sabia que tínhamos autorizado a doação. Lembrava do momento em que, ainda no hospital, me pediram uma decisão rápida entre o colapso e as lágrimas, e eu assenti quase por instinto, acreditando que, se não poderia segurar meu filho, ao menos ele poderia continuar no mundo através de outros. Mas nunca, jamais, imaginei que um dia colocariam um rosto diante dessa escolha, que a vida salva tivesse pais que apareceriam diante de mim, com olhos marejados e vozes trêmulas. Meu marido baixou o olhar, como se buscasse forças na terra sob nossos pés. Eu, por outro lado, senti minhas pernas fraquejarem e precisei apoiar a mão na lápide para não desmoronar ali mesmo. A lembrança do último suspiro do meu menino misturou-se à imagem desse casal diante de mim, e a colisão dessas duas realidades foi insuportável. Ao mesmo tempo em que a dor se reabriu como uma ferida fresca, uma centelha de algo novo começou a se insinuar, ainda indefinida, mas impossível de ignorar. Era como se a morte que me havia arrancado tudo agora me devolvesse, em ecos distantes, uma prova de que nada havia terminado por completo. A mulher deu um passo tímido à frente e estendeu as rosas vermelhas, colocando-as ao lado dos lírios brancos que eu havia depositado minutos antes. Ela não pediu permissão, mas o gesto foi tão delicado, tão carregado de respeito, que não encontrei força para impedi-la. Ao contrário, observei em silêncio enquanto aquelas flores de cores contrastantes se encontravam, como se dois mundos de dor e esperança se entrelaçassem pela primeira vez. E naquele instante, eu entendi que o que estava por vir não era uma interrupção indesejada do nosso luto, mas uma revelação que daria um novo significado à ausência que eu carregava. Foi naquele instante, quando a mulher deixou as rosas vermelhas repousarem ao lado dos lírios brancos, que percebi que algo maior do que a nossa dor estava prestes a se revelar. O silêncio que se seguiu parecia ter peso, como se até o vento tivesse parado de soprar para não interromper. Eu observava aquele casal diante de nós, os olhos marejados e a respiração entrecortada, e sentia que ainda havia algo a ser dito, algo que transformaria para sempre a forma como eu carregava a ausência do meu filho. O homem segurou a mão da esposa com firmeza, como quem empresta coragem, e olhou diretamente para mim e para meu marido. Sua voz saiu firme, mas embargada pela emoção contida. "Vocês não nos conhecem, mas nós conhecemos vocês através da maior prova de amor que um ser humano pode dar. O coração do filho de vocês, ele bate agora dentro do nosso menino." Aquelas palavras me atingiram como um choque elétrico. Meu corpo inteiro estremeceu e, por um momento, não consegui respirar. Eu sabia que tínhamos autorizado a doação, lembrava das assinaturas feitas com a mão trêmula, das lágrimas que borravam os papéis no hospital, mas até então, tudo aquilo havia permanecido como uma decisão abstrata, algo que eu fiz em meio ao desespero, quase sem compreender a dimensão real. E agora,
Ali diante do túmulo do meu filho, aquelas palavras davam forma concreta ao que antes era apenas conceito. Uma parte dele continuava viva, pulsando dentro de outra criança. Fechei os olhos e senti uma vertigem estranha, como se a fronteira entre vida e morte tivesse se dissolvido de repente. Meu marido, ao meu lado, levou as mãos ao rosto, como se precisasse se esconder do impacto da revelação. Eu o vi tremer, e essa fragilidade dele, que raramente se permitia expor, fez com que minha própria resistência se quebrasse. As lágrimas que eu segurava desde a saída de casa finalmente escorreram sem controle, quentes, intensas, liberando uma dor acumulada que encontrava agora uma fresta de alívio. A mulher, percebendo nossa reação, deu mais um passo à frente e completou. Nosso filho estava no limite. Os médicos diziam que não havia mais nada a ser feito. Nós já estávamos preparando o coração para o pior, e então recebemos a notícia de que um coração havia se tornado disponível. Era o coração do filho de vocês. Vocês salvaram a vida dele, e não há dia em que não agradeçamos por isso. Eu sentia a mente oscilar entre a lembrança cruel do hospital e a cena diante de mim. De um lado, meu menino partindo de forma abrupta, do outro, uma criança que eu ainda não conhecia, mas que respirava porque parte dele seguia batendo. A contradição era insuportável e, ao mesmo tempo, reveladora. Eu quis perguntar o nome do menino, quis saber sua idade, seus gostos, como era o sorriso dele, mas as palavras não saíam. Eu estava paralisada por uma mistura de dor e esperança, por um conflito entre o vazio da perda e a possibilidade de que ela tivesse dado origem a algo maior. O homem respirou fundo, e percebi que havia ensaiado aquele discurso inúmeras vezes antes de encontrar coragem para dizê-lo. Nós sabemos que nada que possamos falar diminui a dor de vocês. Sabemos que nenhuma gratidão será suficiente para compensar o que perderam. Mas, por favor, aceitem ao menos isso. O filho de vocês continua entre nós. O coração dele dá ritmo à vida do nosso menino, e cada batida é uma lembrança da generosidade que vocês tiveram em meio ao maior sofrimento. As palavras ecoaram dentro de mim com uma força que parecia atravessar os ossos. Era como se pela primeira vez em um ano inteiro alguém me oferecesse não uma frase de consolo vazio, mas uma verdade que eu podia segurar, um fio concreto ao qual eu podia me agarrar para não me afogar. A mulher começou a chorar diante de nós. E seus soluços não eram apenas de alegria pela vida que o filho dela recebera, mas também de compaixão pela dor que nos unia. Eu me aproximei dela por impulso, como se uma força invisível me empurrasse, e sem perceber estava abraçando uma estranha no meio do cemitério, sentindo o choro dela misturar-se ao meu. Meu marido permaneceu ao lado, imóvel, mas seus olhos estavam fixos nas flores sobre a lápide, e eu sabia que dentro dele algo também se partia e se recompunha ao mesmo tempo. Aquele abraço parecia desafiar a lógica. Éramos duas mães, unidas por uma linha invisível que cruzava o abismo entre a morte e a vida. Eu que havia perdido, ela que havia recebido. Eu que chorava diante da ausência, ela que sorria diante da sobrevivência. E, no entanto, não havia rivalidade. Apenas um entrelaçamento profundo que nos fazia sentir parte de um mesmo destino. Era como se nossos filhos, mesmo sem jamais se conhecerem, tivessem criado uma ponte entre nossas existências. Quando me afastei, ainda com lágrimas borrando meu rosto, percebi que algo em mim havia mudado. A dor continuava latejando, mas não era mais estéril. Agora ela carregava um sentido, uma possibilidade de que a vida do meu filho não tivesse sido em vão. Olhei para meu marido e vi em seus olhos o mesmo reconhecimento silencioso. Não era alívio completo, nem redenção absoluta, mas um sopro de esperança em meio ao deserto. E naquele instante, compreendi que aquelas palavras, o coração do filho de vocês bate agora no nosso menino, seriam para sempre um marco, uma fronteira. Tudo o que veio antes era luto puro. Tudo o que viria depois seria dor entrelaçada com significado. As palavras daquele casal ainda ecoavam em mim como se fossem marteladas em um espaço vazio, reverberando sem parar, misturando-se ao som do vento que passava pelas árvores do cemitério
e ao leve estalar das folhas secas sob nossos pés. Era como se eu tivesse sido arrancada de um estado de inércia e jogada em uma nova realidade. Uma realidade em que a morte do meu filho não significava apenas ausência, mas também continuidade. Eu sentia o corpo inteiro tremer, não de frio, mas de algo que não sabia nomear. Um choque de emoções que iam da dor mais lancinante até uma centelha de esperança que eu não ousava admitir. Meu marido, ao meu lado, parecia petrificado. Ele não chorava, mas seu silêncio tinha mudado de cor. Não era mais o silêncio duro, de contenção, mas um silêncio de alguém que acabara de ouvir algo tão grande que não sabia como reagir. Eu o olhava e via o rosto dele contraído, os olhos úmidos, a respiração pesada. Era como se estivesse lutando contra uma onda que poderia levá-lo a qualquer momento. Eu, por outro lado, não consegui resistir. As lágrimas vieram sem pedir licença, desabaram como chuva represada há meses. Senti o rosto quente, os soluços irrompendo sem controle, e percebi que não chorava apenas pelo que perdi, mas também pelo que, de repente, percebia que permanecia. Aquilo me confundia. Era possível sentir gratidão e dor ao mesmo tempo? Era possível olhar para aqueles dois desconhecidos e, em meio à devastação, enxergar neles um reflexo daquilo que ainda havia de mais puro do meu filho? O coração dele, eu repetia em silêncio, o coração dele ainda bate. E cada vez que essa frase se formava dentro de mim, era como se uma nova fissura se abrisse em meu peito. Porque se por um lado trazia consolo, por outro reforçava a injustiça da sua ausência. O casal observava nossa reação com um respeito silencioso. Eles não se apressavam, não insistiam. Apenas aguardavam que nós absorvêssemos o peso da revelação. A mulher enxugava as próprias lágrimas com as costas da mão, sem disfarçar a vulnerabilidade, e eu sentia que aquele momento era tão doloroso para ela quanto era para mim. Afinal, como agradecer a alguém por algo que custou uma vida? Como carregar a alegria de ver seu filho viver enquanto o outro partira cedo demais? Havia uma tensão invisível entre nós. Uma linha delicada que poderia se romper a qualquer instante, mas que ao mesmo tempo nos mantinha unidos de forma indissolúvel. Meu marido finalmente quebrou o silêncio. Sua voz saiu rouca, embargada, mas firme o suficiente para revelar a avalanche de sentimentos que o atravessava. Então, ele está vivo por causa do nosso menino? O homem assentiu com a cabeça, devagar, e respondeu: sim, o coração dele pulsa no peito do nosso filho. Cada batida é um presente que vocês nos deram. Essa frase foi mais do que ele podia suportar. Vi quando meu marido levou as mãos ao rosto e, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, deixou que as lágrimas escorressem sem tentar esconder. Ele chorava com a garganta aberta, um choro grave, profundo, que reverberava como se viesse de dentro da alma. Aquela visão, de um homem que sempre se recusara a mostrar fraqueza, desarmou-me ainda mais. Era como se, naquele instante, estivéssemos finalmente admitindo a dimensão da nossa dor, mas também reconhecendo que havia algo maior sustentando nosso luto. A cena parecia fora do tempo. Estávamos no mesmo cemitério que tantas vezes visitamos, diante da mesma lápide que nos esmagava com sua frieza. Mas nada era igual. O peso da perda ainda estava ali, mas algo novo surgira, como uma brisa leve que se infiltra pela janela de uma casa fechada há muito tempo. E eu sentia que essa brisa carregava o cheiro de uma possibilidade que até então eu me recusava a considerar, a de que a morte não era apenas fim, mas também continuidade. Eu me lembrava de cada momento em que dizia a mim mesma, no silêncio das madrugadas, que tudo havia sido em vão, que nenhuma mãe deveria enterrar um filho, que nada poderia justificar tamanha crueldade. E agora, de repente, surgia diante de mim uma prova de que, apesar do fim, havia algo que florescia. Meu corpo inteiro parecia dividido entre contradições. Eu queria abraçar aquele casal e ao mesmo tempo afastá-los, porque a presença deles me lembrava do que perdi e do que ganhei sem pedir. Eu queria agradecer e ao mesmo tempo gritar, porque se meu filho estava vivo em outra criança, por que não podia estar comigo? Mas acima de tudo, eu queria ouvir mais. Queria saber tudo sobre aquele menino.
Queria me agarrar a cada detalhe como se fosse a última âncora que me impediria de naufragar. Era como se naquele instante a vida tivesse se sentado conosco diante da morte e dissesse: ainda existe algo aqui. Ficamos todos em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Eu escutava apenas o som do vento passando pelas folhas das árvores e o bater acelerado do meu próprio coração, que agora parecia buscar, instintivamente, o ritmo daquele outro coração, do coração do meu filho que ainda batia em outro corpo. E então percebi, talvez o impacto imediato não fosse apenas dor ou surpresa, mas o início de uma transformação. Não uma cura, porque não existe cura para a perda de um filho, mas uma ressignificação, uma forma de não permitir que o desespero fosse o único legado daquela morte. E foi nesse espaço de silêncio carregado que eu entendi. O que viria a seguir mudaria não apenas o meu luto, mas a maneira como eu viveria o resto da minha vida. O silêncio que havia se instalado entre nós foi quebrado quando o casal, percebendo que estávamos prontos para ouvir mais, começou a falar sobre o filho deles. A mulher respirou fundo, como se reunisse forças para contar uma história que, para ela, era de salvação, mas que, para nós, inevitavelmente reabria as feridas do que tínhamos perdido. Seus olhos estavam fixos nos meus, e havia neles uma mistura de dor e gratidão que me deixou paralisada. Nosso filho se chama Gabriel, disse ela, e o nome ecoou no ar como se tivesse um peso próprio, uma palavra carregada de significado que de repente se conectava ao coração do meu menino. Ele nasceu com uma cardiopatia grave. Desde os primeiros meses de vida, os médicos nos prepararam para o pior. Foram anos de hospitais, exames, noites sem dormir, sempre esperando uma ligação que poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto ela falava, eu imaginava aquele outro menino, frágil, lutando por cada batida do coração, enquanto o meu filho crescia saudável, correndo pela casa, rindo alto, sem que eu suspeitasse que um dia suas vidas se cruzariam dessa forma tão brutal e milagrosa. O homem continuou o relato, completando os espaços que a esposa não conseguia preencher entre as lágrimas. Ele contou sobre as internações constantes, sobre como Gabriel não podia brincar como as outras crianças, como sempre havia o risco de que não acordasse no dia seguinte. E então chegou o momento em que os médicos disseram que não havia mais tempo. Ou conseguíamos um transplante em poucos dias, ou ele não resistiria. O desespero que eles sentiram naquele instante parecia se refletir em cada palavra, e eu, ouvindo, não conseguia deixar de me imaginar no lugar deles, aguardando por uma esperança que só poderia nascer da tragédia de outra família. Foi então que o homem fez uma pausa, olhou para nós e disse, com uma voz que soava como uma confissão, e a ligação veio. Era o coração do filho de vocês. Aquela frase, que já havia sido dita antes, ganhou um novo peso quando acompanhada de detalhes. Ele descreveu a noite em que receberam a notícia, a correria para o hospital, a mistura de alívio e culpa que sentiram ao saber que a vida do filho deles seria salva, porque outra vida havia sido interrompida. Eu via no rosto deles a mesma contradição que agora queimava dentro de mim. Como agradecer por algo que nasceu de uma dor irreparável? Como se permitir sorrir diante da certeza de que o sorriso de outra mãe havia sido calado para sempre? A mulher, soluçando, completou. Nós nunca soubemos quem tinha sido a família. Nunca soubemos quem havia tomado aquela decisão tão generosa em meio ao próprio luto. Sempre imaginamos quem poderia ter sido, mas nunca tivemos coragem de procurar. Até que hoje, por alguma razão que não consigo explicar, sentimos que devíamos vir até aqui e encontramos vocês. Eu olhei para ela e não soube se acreditava no acaso ou se havia algo maior conduzindo aquele encontro. Talvez fosse apenas coincidência, talvez destino, talvez uma forma do universo nos oferecer uma pequena centelha de sentido em meio ao caos. Conforme eles contavam a história, minha mente era invadida por imagens que eu nunca havia visto. Um menino desconhecido, deitado em uma cama de hospital, os fios ligados ao seu corpo, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade, e então, de repente, recebendo o coração do meu filho, começando uma nova vida. Era como se eu pudesse vê-lo através das palavras, como se cada detalhe desenhasse diante de mim um retrato de alguém que, sem jamais ter cruzado nossos caminhos,
Agora carregava dentro de si a parte mais vital do meu menino. Senti um arrepio percorrer meu corpo, uma mistura de dor e uma estranha ternura, como se estivesse diante de algo sagrado. Meu marido, que até então permanecera mais calado, perguntou num fio de voz: "E como ele está agora?" O homem sorriu, um sorriso tímido, quase envergonhado, e respondeu: "Ele está bem. Corre, brinca, vai à escola como qualquer criança." Depois da cirurgia foi como se tivesse nascido de novo. O coração dele é forte, é cheio de vida. É o coração do filho de vocês que dá a ele essa chance. Aquela resposta me atravessou como um punhal e um bálsamo ao mesmo tempo. Eu queria chorar pela ausência do meu filho, mas também queria sorrir ao saber que ele, de alguma forma, ainda corria pelos campos da infância, ainda subia em árvores, ainda respirava o ar da vida através de outro corpo. A mulher segurou minhas mãos com delicadeza, como se temesse que eu me quebrasse em 1000 pedaços, e disse: "Eu sei que nada disso compensa a perda. Sei que nenhuma palavra é suficiente. Mas todas as noites, quando coloco meu filho na cama e sinto o coração dele batendo, eu penso em vocês. Eu penso no sacrifício, na generosidade, e rezo para que, de alguma forma, vocês sintam que ele não se foi completamente. Suas palavras, embora dolorosas, eram como sementes lançadas em um terreno devastado. Eu não sabia se estava pronta para deixá-las germinar, mas não podia negar que elas carregavam um sopro de esperança. Ficamos ali, diante do túmulo, compartilhando histórias que se entrelaçavam como galhos de árvores antigas. E pela primeira vez, em 1 ano, eu senti que meu filho não estava apenas no passado. Ele estava também no presente, vivo em outro corpo, pulsando em outro peito, escrevendo uma história que eu ainda não conhecia, mas que de alguma forma também era minha. E foi nesse instante que percebi que aquela visita não era apenas uma lembrança dolorosa de tudo que perdi. Era também uma revelação de tudo que ainda permanecia. As palavras daquele casal já haviam mudado tudo dentro de mim, mas nada poderia me preparar para o que viria em seguida. Eu acreditava que o simples fato de conhecer a história do menino que carregava o coração do meu filho já seria mais do que suficiente para transformar aquele dia em algo impossível de esquecer. Mas quando a mulher trocou um olhar rápido com o marido e ele assentiu em silêncio, percebi que havia mais. A respiração dela acelerou, as mãos se entrelaçaram nervosamente, e então ela disse, com a voz trêmula, quase pedindo desculpas por antecipação: "Ele está aqui. Trouxemos o Gabriel." Por um instante, o mundo pareceu girar em torno de mim. Meu coração disparou, e eu me apoiei na lápide como se precisasse de algo sólido para não ser arrastada pela onda de emoções que me atingia. Meu marido, ao meu lado, ficou imóvel, como se não soubesse se devia dar um passo à frente ou recuar. A ideia de estar diante de uma criança que vivia porque carregava dentro de si o coração do nosso menino era ao mesmo tempo insuportável e irresistível. Quando o homem fez um gesto discreto com a mão, vi surgir por entre as árvores um garoto magro, de pele clara, cabelos escuros e olhos que refletiam uma vitalidade surpreendente. Ele caminhava timidamente, com passos pequenos, como se sentisse a solenidade do momento mesmo sem compreendê-la por completo. Vestia uma camiseta simples e segurava um pequeno carrinho de brinquedo, algo tão banal que contrastava brutalmente com a dimensão do que representava. Ele parecia ter a mesma idade que meu filho teria agora, e essa coincidência me atravessou como uma faca. Meu coração apertou, meus olhos se encheram de lágrimas, e tive a sensação de que eu estava olhando para um reflexo distorcido de uma vida que poderia ter sido, mas que me fora arrancada. O menino aproximou-se devagar, ficando ao lado dos pais, e olhou para mim com curiosidade. Não havia medo em seus olhos, apenas uma pureza desarmante, a mesma inocência que um dia eu vi no olhar do meu filho. Por um momento, não consegui me mover. Era como se eu estivesse diante de um milagre que não sabia como receber. Eu sentia o peito arder, e cada batida do meu coração parecia querer se alinhar com a dele, como se houvesse um chamado silencioso, um elo invisível que nos unia sem que fosse necessário dizer nada. A mãe dele colocou a mão em seu ombro e disse, quase num sussurro: "Gabriel, esta é a família que salvou sua vida."
O garoto abaixou os olhos, envergonhado, e então murmurou um tímido "obrigado". Essa palavra, saída da boca de uma criança, carregava um peso que nenhuma linguagem do mundo poderia traduzir. Não era apenas gratidão pelo presente de estar vivo, mas também um lembrete cruel de tudo que precisei perder para que ele tivesse essa chance. Ainda assim, ao olhar para aquele menino respirando diante de mim, senti algo que não experimentava desde a morte do meu filho, uma espécie de ternura que rasgava a escuridão do luto. Eu quis abraçá-lo, mas hesitei, temendo que o gesto fosse invasivo, temendo que a proximidade me ferisse ainda mais. Mas então, como se sentisse minha indecisão, Gabriel deu 2 passos à frente e parou diante de mim. Ergueu os olhos e, sem dizer nada, estendeu o carrinho de brinquedo, como quem oferece o que tem de mais precioso. Meu corpo inteiro estremeceu, e antes que eu pudesse pensar, já estava ajoelhada diante dele, aceitando aquele pequeno objeto com as mãos trêmulas. O contato entre nós parecia carregar uma energia que me arrebatava. Eu não sabia se era imaginação, mas quando ele se aproximou mais e me abraçou de leve, pude jurar que senti o coração dele bater contra meu peito. E naquele compasso, havia algo familiar, algo que me fez fechar os olhos e chorar em silêncio. Era como se, por alguns segundos, meu filho estivesse ali novamente, dizendo sem palavras que não havia desaparecido por completo. Meu marido também se aproximou, e vi em seu rosto uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de incredulidade, dor e um amor silencioso que transbordava em lágrimas contidas. Ele colocou a mão no ombro do menino e ficou ali, imóvel, como se aquele simples toque fosse suficiente para gravar a memória daquele momento para sempre. O casal, atrás dele, observava em silêncio, respeitando a intensidade daquele encontro. Ninguém ousava interromper, porque sabiam que o que acontecia ali não pertencia a eles, mas a nós e ao menino que carregava em si a batida de um coração que nunca deveria ter parado. Ficamos assim por longos minutos, numa espécie de suspensão do tempo. Eu queria dizer 1000 coisas, mas nenhuma palavra parecia digna daquele instante. Então, apenas murmurei, com a voz embargada: "Cuide bem dele. Esse coração era meu mundo." A mãe assentiu, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, e respondeu: "Ele é nosso mundo agora, mas sempre será parte do de vocês também." Essas palavras me trouxeram um consolo estranho, um conforto que vinha misturado à dor, como se finalmente eu pudesse enxergar que a vida do meu filho, embora interrompida, não havia sido em vão. Quando o menino se afastou, levado pelas mãos dos pais, senti uma parte de mim querer segui-lo, mas outra sabia que era preciso deixá-lo ir, porque sua vida era dele, não minha. Ainda assim, enquanto o via desaparecer entre as árvores, carregando consigo o carrinho que havia me emprestado por alguns segundos, percebi que havia recebido naquele abraço mais do que poderia ter imaginado. A prova viva de que o amor que entregamos nunca se perde, apenas encontra novos caminhos para permanecer. E naquele instante, diante do túmulo que antes era apenas ausência, eu descobri que o coração do meu filho continuava batendo, não apenas no peito de outra criança, mas também no meu, de uma forma que nunca mais seria igual. Quando o casal se afastou com o menino, levando consigo aquela presença que havia transformado o cemitério em um lugar de revelação, eu e meu marido permanecemos imóveis diante da lápide, como se estivéssemos tentando compreender o que havia acabado de acontecer. O silêncio que antes era sufocante agora parecia diferente, carregado não apenas do peso da ausência, mas também de algo novo, quase inominável. Meus olhos ainda estavam marejados, e eu sentia as mãos trêmulas como se o abraço do menino tivesse deixado em mim uma energia que não se dissipava. Eu olhava para a pedra fria, para as flores que começavam a perder a firmeza, e pela primeira vez desde que meu filho partiu, percebi que aquele lugar não era apenas um ponto final, mas também um ponto de passagem. A dor continuava enorme, esmagadora, mas já não era mais estéril. Até aquele dia, eu acreditava que tudo o que restava da vida do meu menino era a memória congelada nas fotografias e o silêncio que se instalara em casa. A ausência dele era como um vazio imenso que não podia ser preenchido,
Mas agora, diante daquela revelação, percebia que sua existência continuava ressoando no mundo de uma forma concreta, vital. Seu coração não estava apenas debaixo da terra, ele pulsava dentro de outra criança, dando-lhe a chance de viver, de correr, de sorrir. Isso não apagava a saudade, não diminuía a crueldade da perda, mas oferecia um sentido que até então eu recusava enxergar. Eu me lembrava de cada madrugada em que me perguntava por quê, de cada oração sem resposta, de cada grito abafado contra o travesseiro. Perguntava a Deus, ao destino, ao universo, qualquer entidade que pudesse ouvir: por que tirar meu filho de mim? E naquela manhã, no primeiro aniversário de sua morte, eu não obtive uma resposta definitiva, mas encontrei uma fresta. Entendi que talvez a vida, em sua brutalidade, tivesse escolhido transformar o fim em continuidade, e que minha dor, embora irreparável, também podia ser fonte de vida para outros. Essa percepção me atravessava como um fio de luz num quarto escuro, iluminando pouco a pouco as sombras que me cercavam. Meu marido, que permanecia calado, finalmente falou, e suas palavras me tocaram como um sussurro inesperado. Ele ainda está aqui. Olhei para ele surpresa, porque era a primeira vez em muito tempo que ouvia sua voz se referir ao nosso filho, sem ser em tom de despedida. Havia em seus olhos um brilho diferente, como se também tivesse encontrado nesse encontro uma razão para continuar. Eu segurei sua mão, e o gesto simples reacendeu entre nós uma cumplicidade que estava adormecida desde o dia da tragédia. Pela primeira vez em 1 ano, não nos sentíamos apenas 2 sobreviventes da dor, mas também 2 guardiões de um legado que seguia vivo no mundo. A imagem do menino, o Gabriel, correndo pela vida com o coração do meu filho, ficou gravada em mim. Eu pensava que talvez cada riso dele fosse, de certa forma, o riso que eu não poderia mais ouvir em casa. Cada batida de seu peito era também a prova de que meu filho não tinha desaparecido, mas apenas encontrado um novo lar. Isso não substituía a presença dele ao meu lado. Não me devolvia os abraços e as histórias que não viveríamos juntos, mas dava uma dimensão maior ao amor que eu sentia. Meu filho não havia sido apenas meu. Ele agora era parte do mundo, parte de uma corrente invisível que unia vidas, famílias, destinos. Enquanto ajeitava novamente as flores sobre a lápide, percebi que não chorava mais apenas de tristeza. Havia nas lágrimas uma melodia diferente, uma suavidade que misturava saudade e gratidão. Era estranho, quase contraditório, mas ao mesmo tempo libertador. Eu não estava pronta para falar em cura, porque não há cura para o vazio deixado por um filho, mas estava pronta para admitir que a morte dele não havia sido apenas perda, havia sido também entrega, havia sido também continuidade. E esse reconhecimento, ainda que doloroso, era o primeiro passo para transformar meu luto em algo suportável. Olhei para o céu, que permanecia nublado, mas entre as nuvens alguns feixes de luz começaram a romper, e nesse detalhe banal encontrei uma metáfora que parecia feita para mim. A dor ainda cobria tudo, mas a luz encontrava um caminho para atravessá-la. Segurei a mão do meu marido com mais força e disse sem olhar para ele, apenas para a lápide: nosso filho continua vivo. Essas palavras saíram de mim como uma promessa, não apenas para o passado, mas para o futuro. Eu sabia que ainda haveria dias insuportáveis, madrugadas em que o silêncio me esmagaria, mas também sabia que agora tinha algo a que me agarrar, algo que dava sentido à sobrevivência. Ao nos levantarmos para deixar o cemitério, percebi que aquele lugar não seria mais o mesmo para mim. Não era apenas o espaço da ausência, mas também o da revelação. Eu sairia dali, não apenas com a dor, mas com uma certeza nova. Meu filho não se foi completamente. Ele vive em cada batida de outro coração, em cada passo de um menino que agora carrega em si a prova de que o amor nunca morre, apenas se transforma. E foi com esse pensamento, ainda dolorido, mas luminoso, que dei os primeiros passos em direção ao portão, sabendo que dali em diante, mesmo em meio à saudade, eu poderia encontrar sentido no que antes parecia apenas vazio. Deixamos o cemitério com passos lentos, como quem não quer romper a atmosfera que ainda pairava no ar depois de tudo o que havia acontecido. O portão de ferro se fechou atrás de nós com um ranger grave,
e tive a sensação de que naquele exato instante, uma etapa da minha vida também se encerrava. Não no sentido de que a dor tivesse desaparecido, porque ela ainda ardia em cada canto do meu corpo, mas porque agora estava misturada a algo que até então eu julgava impossível: esperança. O caminho de volta parecia mais leve, como se o chão não tivesse mais o mesmo peso de antes. Meu marido caminhava em silêncio, mas eu percebia em seus olhos que algo também havia mudado nele. O rosto ainda trazia marcas da tristeza, mas havia um traço novo, um brilho quase imperceptível que eu não via há 1 ano. Era como se, finalmente, ele tivesse encontrado um motivo para erguer a cabeça. Durante o trajeto, eu não conseguia deixar de pensar no garoto. Sua imagem permanecia gravada na minha mente com uma nitidez que me surpreendia. Os olhos atentos, o jeito tímido de andar, o gesto de me oferecer o carrinho de brinquedo. Cada detalhe parecia dizer que a vida, mesmo atravessada pela crueldade, ainda tinha caminhos para se reinventar. Era estranho, porque não era meu filho, mas ao mesmo tempo havia nele algo que me era profundamente familiar. Cada batida do coração dele carregava a essência do que um dia eu embalei no colo, do que um dia eu adormeci com canções, do que um dia eu vi sorrir. E esse elo invisível me confortava, ainda que me doesse ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, a lembrança daquele encontro não saiu da minha cabeça. Revivia cada palavra dita pelo casal, cada lágrima compartilhada, cada gesto do menino. E pouco a pouco, percebi que, sem planejar, havíamos construído um laço que ia além da tragédia. Não era apenas a doação de um órgão. Era um elo humano que nos unia de uma forma que não poderia ser rompida. Nós tínhamos dado vida ao filho deles, mas eles, sem perceber, haviam nos devolvido a capacidade de enxergar sentido na vida. Essa troca silenciosa, profunda e inquebrável, era agora parte da nossa história. Lembro-me de uma tarde, alguns dias depois, em que sentei sozinha no quarto do meu filho, aquele que eu mantinha intacto desde sua partida. As paredes ainda guardavam os desenhos que ele havia colado, a cama ainda tinha o lençol com estampas de carros que ele adorava, e a sensação de que a qualquer momento ele poderia entrar pela porta ainda me perseguia. Mas naquela tarde, pela primeira vez, não senti apenas a dor da ausência. Senti também um chamado para transformar aquele espaço em algo novo, não no sentido de apagar sua memória, mas de dar a ela um lugar ativo no presente. Pensei em escrever cartas, pensei em registrar memórias, pensei até em contar para outras famílias que, em meio à maior dor, ainda é possível oferecer vida. Tudo isso se misturava em minha mente, mas no fundo era a mesma semente, a ideia de que da dor poderia nascer algo maior. Meu marido, que antes se fechava em um silêncio impenetrável, começou também a mudar. Uma noite, durante o jantar, ele disse, sem levantar os olhos do prato: "Gostaria de ver o menino de novo." Foi uma frase simples, quase sussurrada, mas que para mim soou como um terremoto. Ele, que havia se recusado a falar do filho durante meses, agora queria manter contato com a criança que carregava o coração dele. Percebi então que não era apenas eu que havia encontrado um fio de esperança. Nós dois estávamos sendo transformados por aquela revelação. E juntos, mesmo sem dizer claramente, começamos a entender que não precisávamos viver apenas no peso do luto. Não demorou muito para que o casal nos procurasse novamente. Vieram até nossa casa, trazendo o Gabriel, e dessa vez a atmosfera foi diferente. Já não era o choque do primeiro encontro, mas sim a calma de quem reconhece que a vida havia nos ligado de forma indissolúvel. O menino correu pelo jardim, brincou com os brinquedos que ainda guardávamos, e cada risada dele soava para mim como um eco daquilo que um dia encheu nossa casa. Eu e meu marido nos olhávamos em silêncio, e sabíamos que, embora não fosse nosso filho, havia nele uma presença que nos curava de um jeito inesperado. A partir dali, uma nova etapa começou. Não uma etapa livre de dor, porque a saudade sempre estaria presente, mas uma etapa em que a ausência não era mais o único horizonte. Criamos um laço com aquela família, e esse laço se tornou um novo motivo para levantar todos os dias. Quando via o menino sorrir, sentia como se meu filho sorrisse comigo.
Quando ouvia seu coração bater em meio à corrida pelo quintal, era como se ele dissesse: "Ainda estou aqui, mãe, de um jeito diferente, mas estou." E esse consolo, embora imperfeito, era o suficiente para me devolver a força. No primeiro aniversário da morte do meu filho, eu cheguei ao cemitério acreditando que enfrentaria apenas mais um dia de dor. Saí de lá com a descoberta de que, mesmo na morte, a vida encontra maneiras de florescer. Entendi que o amor não é interrompido pela ausência, mas apenas redirecionado, encontrando novos caminhos para permanecer. E quando, naquela noite, me deitei ao lado do meu marido, pela primeira vez em 1 ano, consegui adormecer sem sentir que carregava apenas escuridão. Havia dentro de mim uma chama pequena, mas persistente, e eu sabia que era o início de um novo laço de esperança. Porque meu filho, embora não estivesse mais comigo, continuava vivo em cada batida de um coração que encontrava força para seguir. E eu, finalmente, estava pronta para aprender a viver com essa certeza.